É uma longa história, não é? O desejo de ter a Rio Fluminense estabelecida começou muito antes dela ser estabelecida devidamente. Em 1980, ou até 1980, o estado do Rio de Janeiro não era o único como um estado adventista, guiado por uma única associação. Nós tínhamos o Espírito Santo, que avançava até o interior aqui de Friburgo e a parte norte, e o Rio de Janeiro, a Associação Rio de Janeiro, avançava até o sul de Minas, chegando a Montes Claros. Então, de julho de 1980 para cá, houve uma reestruturação de geografia das associações. A Associação Rio ficou com todo o estado e nós devolvemos o sul para Minas Gerais e o Espírito Santo nos devolveu o norte do estado do Rio de Janeiro. Na época nós tínhamos os interiores bem desassistidos, poucas igrejas, poucos membros, tanto na região sul do estado do Rio de Janeiro, quanto na região dos lagos, norte e noroeste, acontecia o mesmo. A mensagem deveria ser interiorizada e eles estabeleceram metas para isso. E dentre essas metas estaria de que o lado de cá da Baía da Guanabara pudesse ser um outro campo, uma nova associação. Por que uma associação com 49 municípios? Porque nós estávamos pensando numa sede em Itaboraí, uma vez que o plano de 1993 idealizava no futuro uma sede em Campos. Então, estrategicamente, a gente entende que Deus estava orientando que fosse em Itaboraí. A princípio as pessoas pensavam, Itaboraí, uma cidade dormitório do Rio de Janeiro, não tem nenhuma expressão, uma cidade quente, muitas observações aconteceram nesse sentido. O município é relativamente pobre, talvez um dos mais pobres do estado do Rio de Janeiro. E nesse período aí de praticamente 7 anos atrás, tivemos a grande notícia de que a Petrobras estabeleceria em Itaboraí o maior polo petroquímico da América Latina. E aquilo que no passado parecia ser uma loucura, estabelecer uma associação em Itaboraí, a gente vê o resultado da mão de Deus dizendo o lugar certo é onde vai haver crescimento, porque Deus enxerga lá na frente, sabe de todas as coisas, nada o surpreende. É muito difícil a organização adventista autorizar a criação de um campo sem que tenha a sede construída primeiro. No nosso caso aconteceu. Era quase assim Abraão, que Abraão saiu lá da sua terra, da sua parentela lá, né, sem saber para onde ir. Na época, o casarão pertencia ao Hospital Silvestre e ele cedeu para que a Rio Fluminense funcionasse aqui pelos seus 2 primeiros anos. A economia feita no aluguel seria o dinheiro já para a construção da nova sede. Nós éramos chamados aqui de associação rural, porque realmente começamos amassando barro. Era um grupo pequeno, na verdade, para o trabalho. A gente teve assim que trabalhar de uma forma muito simples, né? Mas o bonito aí de tudo isso não era a questão dessas dificuldades, mas sim a vontade, o sonho assim de crescer. Eu me lembro quando, primeiro dia de trabalho, quando cheguei aqui, vesti uma roupa bonita, uma calça azul marinho, uma camisa bonita com uma gravata. Quando eu cheguei na associação, me encontrei com o presidente da associação, o pastor Gustavo. Ele disse, Hélio, venha comigo. Nós temos que desocupar aqui uns cômodos, uma área, para começarmos o trabalho. E eu me lembro que a gente pegou uma caminhonete velha aqui e começamos a carregar caixas. Porque aquela roupa sujou toda. Aquele azul marinho, todo carregando caixa, mas com muita satisfação. Falei assim, olha amigos, a gente não precisa de dinheiro. O que a gente precisa é só da bênção de Deus. E a gente sentiu assim Deus transformando essa adversidade em oportunidades. A gente não tinha assim um local definido para sede. Um dia alguém trouxe a informação, tem um terreno enorme no centro de Itaboraí, que já foi uma escola, tá para ser vendido. Então o pastor Gustavo e o pastor Hugo, que era o tesoureiro na época, foram conhecer o terreno. E era uma construção abandonada, um prédio abandonado,
com muitas árvores na frente. Um imóvel grande, chega em torno de quase 20 mil metros quadrados e com algumas construções que realmente estavam num estado bastante assim precário. Quando chegamos lá atrás, que eu vi a grandiosidade daquele terreno e as oportunidades para nós reformarmos parte daquele terreno, eu fiquei sonhando a noite toda o que fazer para conseguir fazer aquele negócio. A senhora já havia medido o valor, R$735 mil. Nós não tínhamos. Então o pastor Hugo entrou em contato com o Dr. Milton Afonso e ele prometeu que se a gente conseguisse a outra metade ou a União entrasse com a outra metade do terreno, ele daria a outra metade. E nós conseguimos então essa vitória. A outra metade foi conseguida através do terreno, uma doação da União e casas e outros terrenos menores que o proprietário aceitou, porque para ele seria mais fácil vender terrenos menores do que aquele enorme lá. Só que a União só podia dar em 6 vezes. Aí eu reuni com o seu Roberto, o proprietário, e ele concordou. Nós fechamos o negócio. Na segunda parcela, ele veio com o molho de chave, entregou para mim e falou: vocês são sérios, pode assumir a propriedade. E foi assim. E sem que a nossa associação tivesse que entrar com qualquer quantia em dinheiro, nós conseguimos comprar esse terreno, se tornou sendo uma bênção para todos nós. E aí a associação foi construída, o colégio também foi construído. E me lembro que quando as famílias de Itaboraí receberam a informação de que havia uma escola adventista à disposição deles, muitos deles, especialmente os mais católicos, foram ao padre perguntar se deveriam ou não matricular seus filhos na escola adventista. E para nossa alegria, recebemos a informação de que o padre aconselhou que os adventistas eram muito bons na educação, mesmo com a doutrina diferente, não é? Mas que a igreja sabia administrar muito bem isso, que os pais podiam confiar na escola adventista. E os filhos da cidade foram matriculados em nossa escola, assim, no mais alto grau de aceitabilidade diante da população. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes do que nós conseguimos da Rio Fluminense, do seu início até agora, e que a gente não pode perder. É o nome da escola, é o nome da igreja, bem plantados e que devam ser conservados na cidade de Itaboraí. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, eu acho que é privilégio compartilhar a bênção com outras instituições da igreja. Uma associação, ela não é um fim em si mesma. Nós, como associação, como escritório, nós não temos tanta influência sobre a sociedade como, por exemplo, uma escola ou um hospital. Quando você abre uma escola, você tem um evangelismo permanente de, no mínimo, 200 dias letivos, trabalhando com pessoas de diversas classes sociais, todos esses dias, promovendo a cultura, a filosofia, a religião adventista para essas pessoas. E nós temos agora uma migração muito grande de pessoas que estão vindo morar em Itaboraí e nas cidades vizinhas. Então existe hoje um plano político chamado Conleste, em que atinge 15 municípios em torno de Itaboraí. Com isso, nós vimos a oportunidade de termos aqui a área hospitalar, que é o braço direito, que é a cunha de penetração para a mensagem do Evangelho nesta nossa região. Como o nosso substrato físico ali é muito bem posicionado, então a associação sugeriu ao Hospital Silvestre que ficasse com o prédio da associação para que se estabelecesse ali um ambulatório. Depois de praticamente 5 anos de conversação, o hospital aqueceu a ideia, fizeram uma reforma, compraram o terreno do lado e hoje nós vemos a instituição médica adventista sendo uma realidade em Itaboraí.
nós vemos ali o nome da igreja sendo engrandecido através da igreja hospital, através da igreja escola, através da igreja associação. Nós vemos ali os irmãos cada vez mais também felizes por ver um complexo adventista numa região em que no passado não tinha nada. Nós vemos uma igreja que hoje precisa ser demolida para a construção de um novo templo, porque temos certeza que com essas instituições e também agora a influência da Novo Tempo na região, em que novas pessoas estão sendo trazidas para a igreja, sejam devidamente recebidas num ambiente salutar, idêntico ao da escola, do hospital e a igreja local. Itaboraí, com certeza, vai receber um banho de adventismo. Nós temos trabalhado durante esses 12 anos na Associação Fluminense para que as igrejas sejam melhor atendidas. Nós começamos com um pouco mais de 13 mil membros, foi o que nós recebemos o banco de dados da Rio de Janeiro. Hoje nós somos mais de 18 mil membros. Hoje nós temos vários templos em construção. Nós temos a nova igreja do Fonseca, nós temos a nova igreja de Itaboraí, nós temos várias outras igrejas espalhadas nos distritos que recebem auxílios financeiros da associação para serem construídas. Nós temos um crescimento financeiro muito bom também, porque nós temos dificuldades no início e hoje nós temos condições de fazer o que estamos fazendo porque os recursos têm entrado graças à fidelidade dos membros da nossa associação. Muitos distritos foram abertos, nós começamos com 23 distritos, hoje temos 36 em 12 anos. A gente vê a maneira como as pessoas se envolvem no trabalho. Quando a gente passa pelas igrejas, a alegria dos irmãos, né? Demonstrando que valeu a pena a associação ter vindo para mais perto deles. Como eles têm desejo que Jesus volte, como eles querem que a igreja cresça, como eles se jogam no evangelismo, como eles apoiam. É bênção que Deus tem dado. Batismos cada ano maior, os nossos obreiros envolvidos, as nossas igrejas aquecidas. Só existe uma maneira de crescermos como igreja, é estarmos devidamente ligados na comunhão com Deus, no relacionamento fraternal uns com os outros, focados na missão que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que a gente precisa ter um espírito de gratidão muito grande para com aquelas pessoas que trabalham conosco. Tanto aqueles que estavam conosco nos 2 primeiros anos, que enfrentaram o desafio de vir para o casarão, trabalhar no casarão, trabalhar no CT, enfrentar a distância daqui para Itaboraí, muitos deles, os novos, sem transporte, não é? Dependiam de carona para vir para cá, para ir para voltar. E os que estão trabalhando atualmente, nesses 2 últimos anos, desde que nós cedemos o nosso espaço em Itaboraí para que o hospital fosse instalado e voltássemos para cá. Então o espírito de sacrifício é notório e a gente precisa agradecer muito a esses funcionários, a maneira como Deus tem nos conduzido. Nenhum acidente aconteceu conosco de Itaboraí para cá. Pegamos esse trânsito e está ficando pior cada vez mais. Se existe alguém que precisa ser realmente reconhecido, é esse corpo de funcionários que todos os dias enfrentam engarrafamento, greves da Comperj, atrasos em decorrência dessas greves. Não existe um local adequado para se alimentar, mas durante 2 anos, enquanto nós construímos a nova associação, eles estão aqui lutando para conseguir realizar o mesmo trabalho, com a mesma eficiência, com a mesma alegria do que faziam quando estavam em Itaboraí. Realmente é uma atitude louvável e nós precisamos agradecer a Deus pela existência deles e pelo espírito de sacrifício que eles têm demonstrado. Cada vez melhor nós assimilamos a ideia que vale a pena qualquer desafio, enfrentar qualquer problema para que a igreja seja melhor servida.
Eu creio que o crescimento deva continuar. Talvez não tão acelerado como foi nos primeiros, porque havia necessidade, né, de novas construções. Agora vem um período talvez de assentamento, de fortalecimento das igrejas, não é? Do corpo de funcionários, de obreiros. Não é? Acho que é necessário que esse crescimento continue. Então talvez a nova meta agora seja abrir novos distritos, novos lugares, novas igrejas, novos grupos, fortalecendo os que já existem, para que o que se prevê, a divisão do campo, aconteça realmente. Eu creio que este é o desafio. E uma das coisas que nos fez trabalhar para o crescimento e para a existência desta nova associação foi implantar uma nova escola naquela região, o que está acontecendo com a criação da escola de Macaé. Então lá eles ficariam com 3 escolas, a escola de Macaé, a escola de Campos, que está sendo totalmente reformada, e a escola do Bom Jesus da Itabapoana, que já foi reformada. E na área aqui da Associação Fluminense, nós ficamos com o CAIT e com a escola de Fonseca, sendo que o plano futuro é termos uma visão de estabelecer uma nova escola, uma nova unidade em São Gonçalo. A base ela está consolidada para o crescimento. Então a gente vê assim as oportunidades que está aí à frente da expansão ser ainda maior. Nesse período do meu 12 anos de ministério aqui na Associação Fluminense, eu sinto que Deus nos utilizou para tomar grandes decisões. Não que haja assim capacidade da parte humana, mas há muita inspiração para que no momento exato a gente tome a decisão e tome as resoluções que são pertinentes para que a igreja possa progredir. Trabalhar na igreja é isso, é você trabalhar com fé, você confiar bastante em Deus, porque não está na sua capacidade em si, mas sim a gente sente trabalhando na igreja essa dependência de Deus. A obra continua. Deus tem coisas muito maiores para fazer, projetos, continuidade, crescimento, pregação. Para que a grande esperança que possuímos de ver Cristo voltar em glória e majestade possa ocorrer o mais breve possível.